É isso que nós cremos, é isso que nós cantamos. E é a Ele que nós exaltamos, é Ele que nós louvamos e agradecemos, porque Ele jamais falha. Curve a sua cabeça e oremos ao Senhor. Deus Santo, Tu és digno da nossa adoração, Tu és digno do nosso louvor. Te exaltamos e glorificamos por aquilo que és e fazes em nosso coração, em nossa vida, Senhor. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela oportunidade de estar na Tua casa, podendo exaltar, engrandecer, Te adorar, louvar a Ti, Senhor, e continuarmos aprendendo agora através da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, trate os nossos corações mais e mais. Nós somos dependentes de Ti, assim eu te peço no Teu santo nome. Amém, Senhor Jesus, amém. Podem se assentar, por gentileza, irmãos. Peço que procurem suas Bíblias, o livro de Marcos. Marcos, no seu capítulo 4. Queremos estar lendo para a nossa reflexão nessa noite, a partir do versículo 35. Aos nossos queridos irmãos que estão cultuando dos seus lares também, que você possa refletir conosco neste momento da palavra, possa deixar a sua Bíblia aberta ou o seu smartphone aí, ligado nesse texto, para juntos compartilharmos da palavra de Deus. Nós aqui no templo e você aí no seu lar, tendo a certeza que Deus, Ele está conosco no mesmo tempo e certamente te abençoando também aí. Deus possa estar contigo e te fortalecendo também, meu irmão, minha irmã, neste momento de culto ao Senhor. O texto da palavra de Deus, em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, diz assim, no nome santo do Senhor Jesus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam. Outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e ao mar disse, aquete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bem, o texto que nós lemos aqui, para falar um pouquinho, para refletirmos um pouquinho dentro da palavra de Deus, é um texto que narra um momento da natureza, e narra uma história da natureza. Nesse texto nós vemos o mar, nós vemos o barco, nós vemos temporal, nós vemos medo, nós vemos pavor, nós vemos pessoas dormindo, nós vemos água entrando no barco. Quando nós olhamos para esse panorama descrito, podemos traçar em nossa mente já que algo terrível está para acontecer. Uma tragédia pode acontecer naquilo que estamos lendo. Mas eu já quero deixar bem claro aqui que nesses momentos que nós desenhamos essas dificuldades da nossa vida, essas tragédias premeditadas em nossas vidas, nós podemos ter já a certeza e a esperança que
tudo se torna diferente, tudo se torna agradável quando Cristo está no nosso barco. Por quê? O seu domínio, a sua autoridade, o seu poder sobre toda a criação, tudo o que Ele fez, tudo que nós podemos estar passando, isso sim nos dá a certeza de podermos nos assustar com o perigo que está à volta. Mas também nós temos plena segurança, porque Cristo Ele está conosco. Mas irmãos, esse texto também ele deixa claro para cada um de nós que, mesmo estando seguro, mesmo estando Cristo em nosso barco, nós vamos passar por algumas situações tempestuosas na nossa vida, nós vamos passar por algumas situações de dificuldades na nossa vida. Nós vamos passar por provações na nossa vida. E nós vamos tirar pelo menos 3 princípios, 3 ensinos desse texto. O primeiro, ele vai nos dizer que a Bíblia afirma para nós que as tempestades, elas virão. Não importa o quanto somos habilidosos. Não importa o quanto de conhecimento nós temos. Porque quando nós olhamos para esses homens que estavam ali, dentro daquele barco, homens que tinham habilidades, cada um na sua habilidade, homens que por anos e anos passaram suas vidas com o ganha-pão, tirando daquele mar, daquele lago, homens que haviam enfrentado várias tempestades. Então, para eles, ou para o nosso entendimento, nós podemos dizer que está tranquilo essa travessia, que é somente subir no barco e atravessar. Mas nós vamos ver que não serão, ou não é a habilidade deles, não é as nossas habilidades intelectuais, emocionais, profissionais, que vão fazer com que nós consigamos vencer as lutas do nosso dia a dia, as tempestades do nosso dia a dia. Quando nós olhamos para o tamanho desse lago, o trânsito que aqueles homens teriam que passar seria pouco. Mas, naquele dia, como nós vimos aqui no texto já lido, algo de diferente aconteceu. Uma tempestade veio de súbito, nesse pequeno lago. Aqueles homens, como nós dissemos, eles tinham suas habilidades. Eles tinham total domínio das manobras do barco, eles estavam seguros. O simplesmente passar para o outro lado seria o cotidiano deles. Eles estavam confiantes em seus conhecimentos. Mar calmo, distância tranquila, não havia problema algum. Mas o texto diz que repentinamente começou a soprar um vento forte. As ondas começaram a balançar aquele barco, as ondas começaram a fazer com que água entrasse dentro daquele barco. E aqueles homens, aqueles discípulos treinados, eles estavam sem entender o que estava acontecendo. Apesar dos seus recursos, apesar dos seus conhecimentos, apesar dos seus treinamentos, agora o barco estava ali sendo sacudido pelas ondas. Eles estavam impotentes diante do poder da natureza. Eles não podiam evitar que o barco afundasse.
Queridos, a palavra de Deus, ela é clara para cada um de nós, quando ela vai dizer que nós vamos passar por situações difíceis em nossa caminhada. Jesus, em João 16, 33, ele vai dizer assim, olha, eu vos escrevo para que tenhais paz. No mundo vocês terão aflições. Tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Quando ele diz assim, olha, eu vos escrevo para que tenhais paz. Esse contexto é para que nós tenhamos a certeza, paz ali quer dizer que nós precisamos ter a certeza da nossa salvação, apesar de todas as situações que nós vamos viver nesse mundo. Eu vos escrevo para que vocês estejam tranquilos, porque vocês vão passar por sofrimentos, vocês vão passar por aflições, vocês terão obstáculos nas suas vidas. Mas perseverem, continuem, porque eu venci. Mas tenham paz. Jesus está dizendo para cada um de nós que os problemas, eles virão e nós precisamos saber como lidar com eles. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ter a certeza que aonde os discípulos estavam, dentro do barco, fazendo o que eles estavam fazendo, podemos dizer, era a praia deles, eles sabiam como manobrar, eles sabiam como passar por aquele momento difícil. Mas aqui é um detalhe importante, não é a habilidade que estava em jogo naquele momento, não era. Naquele momento estava em jogo a fé daqueles homens. Quando nós olhamos para o texto, no versículo 36, vai dizer que uma multidão, olha, deixando a multidão, eles levaram no barco e assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Quando a tempestade chegou no barco dos discípulos, o texto nos diz que outros barcos também acompanhavam. E nós não conseguimos tirar aqui, ou esse texto ele não nos diz o que aconteceu com aqueles barcos. Como aqueles homens se livraram, ou se alguns barcos afundaram, não sabemos. Mas a certeza é que nós temos que aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo, aqueles que não têm Cristo dentro do seu barco, também não têm esperança no meio das tempestades da vida. Por isso fica um convite a você que pode estar assistindo agora ou que vai assistir ainda. Se você não tem Cristo na sua vida, chame Cristo para subir no seu barco, para que você consiga também passar pelas tempestades da vida. E o texto continua dizendo que esse grande temporal, esse movimento bravio do mar arremessava contra os barcos, arremessava as ondas contra o barco onde eles estavam, e essas ondas fez com que a água começasse a encher o barco. E aqui eu quero dar outra certeza para o seu coração também. Queridos, a presença de Jesus não nos isenta de passarmos por problemas. Jesus ele estava no barco, mas isso não evitou que aqueles homens passassem por trovões, relâmpagos, ondas. Não evitou que a água entrasse dentro do barco, não evitou a dificuldade deles, não evitou o estresse, não evitou o desespero. O texto de Mateus vai dizer que o barco era varrido pela tempestade. O texto de Lucas vai dizer que num daqueles dias, talvez um dia comum, como era um dia comum para eles, mas a tempestade veio sobre eles e eles estavam correndo perigo. Quantas vezes as tempestades da vida nos surpreendem quando nós não esperamos?
Quantas vezes já fomos surpreendidos? Ou seremos surpreendidos? Mas aquilo que passamos, irmãos, nos mostra o quanto somos limitados. Aquilo que passamos nos mostra a incapacidade que temos de gerenciar a nossa vida, de gerar os recursos que precisamos, embora somos habilidosos. Mas esses momentos difíceis são momentos em que Deus está nos ensinando algo. Deus está nos ensinando algumas lições para nós vencermos as tribulações que têm nos machucado e que podem nos machucar ou que nos machucaram. E aqui não se trata de cristãos problemáticos, não. Se trata de lutas e adversidades que todos passam. Tem um pastor midiático que ele vai dizer assim, olha, parece que a gente não está entendendo o que está sendo falado nos púlpitos, ou quando nós lemos a palavra, nós não entendemos. E aí ele vai citar o seguinte texto. Quando passardes pelas águas, não te afogarás. E quando passardes pelo fogo, chama alguma arderá sobre ti. Queridos, ele vai dizer o seguinte, essas são promessas de Deus para as nossas vidas, sim. Mas será que essas promessas, será que isso significa que nós não temos problemas, que nós não passaremos por problemas? Nós passamos sim. Quando nós olhamos todo o contexto histórico do cristianismo, quantos foram queimados, quantos foram afogados, quantos passaram momentos difíceis na mão de homens, de líderes. É certo que em muitos momentos Deus dá o livramento sim, em outros Ele não dá. Mas irmãos, independente de Deus nos dar o livramento ou não nos livrar, Ele continua sendo Deus. Nós vamos sim passar pelas tempestades e Ele continua sendo Deus. Não é isso que diz na poesia cantada de Delino Marçal? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Ele continua sendo Deus. A promessa aos nossos irmãos do Antigo Testamento foi: se fores fiéis, eu vos livrarei. Mas para nós hoje, a igreja do Novo Testamento, a promessa para cada um de nós é: se nós formos fiéis, nós vamos sofrer perseguições. Nós vamos passar sim por situações difíceis. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele não teve pecado, mas Ele teve muito sofrimento. Ele passou por situações difíceis. E aí o grande pregador Charles Spurgeon, ele vai dizer assim, olha, Cristo leva uma cruz, não para que possamos nos livrar dela, mas para que possamos suportá-la. Cristo, Ele isenta-nos do pecado, mas não dos problemas. Lembremos-nos disso e esperemos sofrer por Ele. A grande diferença, irmãos, entre as tempestades que nós passamos e poderemos passar, com aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo, é que Cristo, Ele está no nosso barco, Cristo está conosco. E mesmo Ele estando conosco, a sua palavra diz que essa tempestade, ela pode nos assustar. E eu posso dizer a você que muitas vezes temos nos assustado. O medo, o pavor, as desilusões, elas podem nos assustar, elas podem trazer a nós grandes decepções.
Muitas vezes, por nós não sabermos lidar com esses reveses, pessoas ou nós mesmos desistimos do caminho ao lado de Cristo. Quantos não conhecemos que não souberam lidar com essas situações e desistiram? Eu não tenho dúvida que os problemas nos assustam. Tem coisa que você tem guardado aí dentro do seu coração, que só você sabe. Quantos vivem assustados com o namoro ou com a falta dele? Quantos vivem assustados com o seu casamento ou com a falta dele? Quantos vivem assustados com a igreja ou com a falta dela? Quantos vivem assustados com o emprego ou a falta dele? Há muitos que vivem com medo da vida, com medo do futuro. Quantos olham para o futuro e só vê escuridão? Não tem esperança nesse momento de dificuldade que estão passando. Quando Martim Lutero ele escreveu o hino Castelo Forte, ele disse: a nossa força nada faz, estamos sim perdidos. São apenas os triunfalistas que pregam uma vida sem problema aqui na terra. Nós temos a certeza de Jesus nos afirmando que nós teríamos aflições sim. Nós temos a certeza nesse texto que lemos e tantos outros dentro da palavra de Deus, os discípulos se assustaram e nós nos assustamos sim. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 6, em outro momento também de tempestade no mar, Jesus ele pede para que eles atravessem, ele continua ali conversando com a multidão e sobe para orar. E diz o texto que no momento da noite, na sua oração, ele vê os seus discípulos, ou ele vê que os seus discípulos estão com dificuldades em remar. Estão passando por outro momento de tempestade. E ele decide ir até eles. E creio que naquele momento de dificuldade, naquele momento de medo que já estavam, o texto nos diz que quando Jesus se aproxima, eles gritam de medo e dizem: olha o fantasma. Eles ficam apavorados e a palavra é a mesma aqui, é aterrorizados. Eles se assustam porque não sabiam quem era ou o que Jesus poderia fazer, como nós vamos ver no mesmo texto, que eles ficam apavorados com aquilo que Jesus fez. Mas Jesus os tranquiliza, dizendo: olha, acalme, coragem, sou eu, não tenha medo. Sabe o que é mais importante aqui? Jesus ele sobe no barco e o vento se acalma. Tudo torna-se normal novamente. Talvez seja por isso que nós encontramos vários textos dizendo na palavra de Deus: não temais. Não temais. Irmãos, mesmo nós vivendo inquieto ante os problemas da vida, Deus diz a cada um de nós: não temas, eu estou com você. Ele é a grande certeza, Ele é a grande esperança em meio às tempestades da vida. É Ele. Quando nós continuamos a leitura do texto, os discípulos eles estavam desesperados ali em busca de um escape, de uma saída. E Jesus ele estava dormindo tranquilamente. E para aqueles homens é como se fosse, ou ele tivesse feito um descaso para aquele momento ou para o perigo. Mas Jesus, como é soberano, ele sabia o que eles deveriam aprender naquele momento.
Ele estava preparando uma grande lição para aqueles homens. Lição em que eles precisavam confiar mais nele, depender mais dele. Na cabeça dos discípulos, somente Deus poderia acalmar aquela tempestade, somente Deus teria o controle sobre os fenômenos da natureza. Porque eles sabiam toda a narrativa daquilo que Deus havia feito pelos seus pais. A travessia no Mar Vermelho, foi Deus quem abriu o mar. Então, na cabeça dos discípulos, Jesus era apenas um profeta. E Jesus fez essa pergunta a eles: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E eles vão responder: olha, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros vão dizer que é um dos profetas. Na cabeça daqueles homens, se Deus estivesse ali naquele momento, as coisas seriam diferentes. Porque andar pela Galileia seguindo um profeta, um mestre, é uma coisa, mas estar com o próprio Deus é outra coisa totalmente diferente. Mas foi ali, naquele momento de dificuldade, foi dentro daquele barco que eles entenderam quem era Jesus. Porque quando eles chamam Jesus, quando eles acordam Jesus, eles estão pedindo ajuda braçal, eles querem que Jesus o ajude a tirar a água de dentro do barco. Que Jesus faça algo ali para ajudá-los. Não era para um milagre, não era para aquilo que eles viram logo em seguida. Mas, naquele momento, aquele Senhor, aquele que era o Verbo e se fez carne, aquele que, segundo a palavra de Deus, Ele fez todas as coisas e nada do que foi feito se fez sem sua palavra. Então aquele homem, ele se levanta e diz: aquiete-se, acalme-se, e o vento se aquietou e se fez completa bonança. Irmãos, aqueles homens ficaram apavorados. Eles ainda não haviam entendido o que estava acontecendo. E o texto continua dizendo isso, eles vão se perguntar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas a lição aqui é que, em momento algum, Jesus deixou os seus discípulos. Em momento algum, o Senhor Jesus vai deixar de estar ao nosso lado, vai deixar de lutar por nós, vai deixar de dizer às nossas tempestades: acalme-se e aquiete-se. Ele não abandonou seus discípulos. Foi ali que aqueles homens entenderam quem era Jesus. Foi ali que aqueles homens entenderam que aquele que estava com ele ali era o próprio Deus. Nós ainda tivemos, ou temos, ou já passamos quase 2000 anos entendendo quem era Jesus, que aquele que era o Verbo, ele se encarnou, mas aqueles homens tiveram aquela experiência ali, naquele momento. Um Deus que eles tinham medo, um Deus que para eles vivia distante, um Deus que não gostava de ser incomodado, um Deus que, se entrasse no Santo dos Santos, seria fulminado. O espanto daqueles homens era que aquele Deus estava ali com ele, estava com eles naquele barco. E a pergunta apavorada é esta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, depois desse momento, Jesus novamente pergunta aos seus discípulos: e vocês? E vocês, quem dizem que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro, ele, abruptamente, como sempre foi, ele vai dizer assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles entenderam quem era Jesus. A partir daquele momento, os discípulos tiveram a ideia que Jesus não era simplesmente um profeta, mas ele era Deus. E aí a pergunta aqui para nós: quem está no nosso barco, irmãos? Quem está conosco no barco? Será que nós podemos afirmar que Jesus está no nosso barco?
Porque as tempestades, elas virão com certeza. As ondas, elas nos assustarão. Mas se Cristo estiver no nosso barco, nós vamos ouvir sempre, sempre: não temas, não te assuste, não te assombres, porque eu estou aqui. E nós precisamos ter essa certeza de Cristo em nosso barco. Ter a certeza que nas situações adversas da vida, como Davi, nós podemos dizer também: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Jesus precisa estar no nosso barco. E Ele afirma isso para nós. Ele vai dizer que certamente Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Cristo está no seu barco. A nossa resposta, ela precisa ser sim. E como eu disse, se Ele não está, nós precisamos convidá-lo a subir no nosso barco. Porque nós relembramos ou aprendemos nessa noite que as ondas, elas vão se levantar contra nós. Apesar das nossas habilidades, apesar dos nossos conhecimentos, as ondas, elas vão se levantar. Apesar da nossa força, elas vão se levantar. E elas podem sim nos assustar. Elas podem sim causar medo, causar pavor. Mas nós não podemos desistir da nossa caminhada. Porque ao mesmo tempo, deve rondar em nossas mentes essa palavra de Deus, que ela nos conforta, dizendo: não temas, eu estou contigo para te livrar. Por fim, queridos irmãos, Jesus, Ele é a esperança de todos os povos. Jesus, Ele é a certeza dos fracos. Jesus, Ele é a paz do angustiado. Jesus, Ele é o colo do abandonado. Jesus, Ele é o abraço do rejeitado. Jesus, Ele é a saúde para o doente. Jesus, Ele é a luz para os perdidos. Jesus é a salvação para os condenados. Nós podemos ter a certeza que Jesus é a esperança em meio às tempestades da vida. Eu não sei como você está, mas uma coisa é certa: isso não é jargão cristão. Jesus, Ele está conosco aqui. A sua palavra diz que Ele caminha no meio da sua igreja. A sua palavra diz que Ele sonda os nossos corações. E a sua palavra para nós hoje é: não desista. Se você remou até aqui, se você teve medo, não temas, porque Jesus está no seu barco. Querido, Ele sabe o quanto você tem remado. Ele sabe o quanto você tem lutado com os remos. Ele é o único que pode dizer a toda essa situação que te envolve: cala-te, acalme-te. E a certeza é que uma grande paz vai invadir o seu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, Ele perdoa os nossos fracassos. Jesus, Ele perdoa a nossa falta de fé. Jesus, Ele nos compreende. E nós precisamos ouvir esse conselho da palavra de Deus, que diz assim: olha, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Sabe mais? Jesus, Ele investiu pesado em nós. E Ele não vai desistir de cada um de nós, isso é certeza. Pode ser que amigos desistam de nós. Pode ser que pais desistam de nós.
Pode ser que esposo ou esposa desistam. Pode ser que namorada, namorado desistam. Mas eu te afirmo, Ele não vai desistir de você. Ele não quer que você desista também. Ele quer que você abra o seu coração, que você levante a cabeça, que você mude o rumo da sua vida. Porque a palavra para nós é, ainda que uma mãe se esqueça do seu próprio filho, eu não me esquecerei de você. Queridos, confiar em Deus é entregar o barco do nosso ser ao comando de Jesus Cristo. Confiar em Deus é deixar o comando nas mãos do nosso Salvador. Nós precisamos lembrar sempre que com Ele no barco, ainda que venham as tempestades, Ele tem o poder de calar o mar, Ele tem poder de acalmar o vento. A palavra para cada um de nós: vá em frente, não desista, porque Jesus está no seu barco. E mais ainda, no louvor que temos, muito antigo. Com Cristo no meu barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no meu barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Temos essa certeza? Então não desista, porque com Cristo no nosso barco tudo vai muito bem. Amém? Curve a sua cabeça. Deus Santo, Deus Poderoso. Senhor, Tu és digno da nossa adoração, Tu és digno do nosso louvor. Senhor, nós lemos a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ela tranquiliza os nossos corações nessa noite. Porque podemos sim estar passando por situações adversas, podemos sim estar passando por tempestades na nossa vida neste momento. Mas sabemos que o Senhor está no nosso barco. E se o Senhor não está no nosso barco agora, o Senhor está vindo em nossa direção, porque o Senhor está vendo o que nós estamos passando. E por nossas forças, por nossas habilidades, nós não vamos conseguir, mas o Senhor pode nos ajudar. E nós cremos que o Senhor está conosco, nos ajudando. Senhor de graça e misericórdia, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos para os Teus cuidados. Nós depositamos a nossa fé em Ti e a nossa dependência em Ti. E assim, ó Deus, sabemos que vamos atravessar seguro as tempestades da vida, Senhor. Por isso, ó Pai, esteja conosco mais e mais, nos ajudando a atravessar, nos ajudando a vencer. Porque com o Senhor em nosso barco, tudo vai muito bem. O Senhor seja louvado, o Senhor seja exaltado. Amém, Senhor.